poderosa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa live extraordinária. Eu aqui, psicóloga Lisa, daqui a pouco vou receber aqui o Dr. Jefferson Salvi, isso. E nós vamos falar de um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre práticas integrativas. Gente, olha só, é um tema bem relevante, é um tema que envolve o SUS, é um tema que envolve a sociedade, é um tema que envolve saúde, isso mesmo. Nós vamos falar o que são essas práticas integrativas. Olha só, nós temos aí mais de 29 práticas integrativas. E hoje, assim, né, eu conheço mais a hipnose, e que é uma dessas práticas integrativas. O doutor vai falar aqui para vocês que práticas são essas que ele trabalha, mas nós vamos desvendar esse universo dessas práticas aqui. Como é que as pessoas podem utilizar essas práticas para ter mais saúde? Então, é sobre isso. Práticas integrativas, mãos que curam, que transformam, que libertam. Extraordinária noite, doutor. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Que legal receber você aqui mais uma vez. Nós fizemos uma live tem um tempinho, né? Já tem um tempo, né? Pois é, olha só. Sabe, doutor, estava aqui estudando, porque a gente acaba se aprofundando mais na prática que a gente atua. E tem muitas práticas integrativas, né? São 29? São 29 PICs reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Que legal, que legal. As pessoas devem estar aqui se perguntando, né? O que são isso? O que é, né? Porque, assim, na verdade, eu não sabia o que eram essas práticas. Eu acabei me aprofundando um pouco mais quando eu me especializei na hipnose. Então, é uma, assim, que eu atuo bastante. A imposição de mãos também, que a gente chama de hipnose não verbal, é uma outra prática autorizada pelo SUS, que eu também utilizo aqui no meu consultório. Mas já nós vamos falar sobre esse universo. Fique à vontade, se apresenta. Quem é Dr. Jefferson? Boa noite a todos de novamente. Cumprimentando a Patrícia, que perguntou se eu lembrava dela. Né? Já foram bastante alunos, mas certamente que a gente sempre lembra pelo menos o rostinho, né? A Elisângela também já foi professora durante o tempo. E é uma felicidade sempre poder encontrá-los por aí em lives. Mas, enfim. O que são as práticas integrativas? Essa foi a pergunta, né? Isso, mas eu falei para você se apresentar antes. Quem é o Dr. Tá. Jefferson? Verdade. Bem, meu nome é Jefferson, sou aqui de Rondônia, sou rondoniense. Tive a oportunidade de sair para estudar, fiquei 10 anos fora. Fiz a minha graduação em farmácia. Antigamente era farmácia bioquímica, aí depois virou farmácia generalista. E ali já na graduação eu tive contato com algumas disciplinas como homeopatia, a fitoterapia, que eu tenho muito respeito, admiro muito. E algumas pessoas assim que estudavam comigo tinham certa resistência por não entender como que as pessoas se submetiam a esse tipo de tratamento. E hoje a homeopatia é um instrumento que ganhou mais força e ganha a cada vez mais, juntamente com a medicina tradicional chinesa. Então, lá no Paraná, eu também fiz a especialização a pós-graduação em acupuntura, logo ali em 2009, quando eu acabei de me graduar. Atuei lá no Paraná um tempo, aí depois voltei para Rondônia, fui contratado pela antiga Universidade Luterana do Brasil, para justamente administrar a disciplina de acupuntura e de farmacologia. Então, sempre andei com dois polos ali, homeopatia, alopatia e as práticas integrativas. E aí, quando você começa, uma coisa leva a outra, né? Então, dentro mesmo do know-how que temos ali, das opções de práticas integrativas associadas à medicina chinesa, temos a ventosoterapia, a moxa-bustão ou moxa-terapia, a auriculoterapia, que talvez seja a prática atrelada mais reconhecida. E então, ingressei dessa forma na universidade, fui fazer mestrado e doutorado. Então, eu sou doutor em biologia celular e molecular, fui estudar essa parte bioquímica celular mais aprofundada. E atualmente
eu ministro aulas para os cursos de medicina aqui do IDOMED de Paraná, no Centro Universitário Estácio de Paraná e também na Faculdade de Medicina de Paraná. Então, eu tive a oportunidade aí, ao longo desses quase 15 anos de docência, ministrar diferentes disciplinas e eu sempre busco fazer essa reflexão do atendimento humanizado, né? Da medicina integrativa, que é um termo que já está combinado há algum tempo. Que legal, que currículo bonito, né? Olhando assim para suas palavras, né? A forma como você está falando e por tudo que você já tem de experiência, principalmente hoje trabalhando aí com professores da medicina, dentro da faculdade de medicina, inclusive um excelente professor, que é o professor da minha filha, que ela tem um grande respeito por você, então assim, e sabendo, né, dessa qualidade dos seus atendimentos, vendo você ali nessa mesma qualidade trabalhando com outros profissionais, me entregando conhecimento para os nossos futuros médicos aí daqui 2 anos, né? Já teremos aí essa primeira leva de médicos aí formados pela FAMEGIPA. Eu fico vendo assim a importância de você estar aí com esse currículo, levando conhecimento para esses alunos, pessoas que daqui a pouco estarão aí nos postos de saúde, nas clínicas, nos atendendo e levando essa bagagem desse atendimento humanizado. Então, eu fico feliz com isso. Parabéns, doutor, parabéns. Obrigado. Parabéns. E eu não vou me apresentar aqui, porque todo dia eu estou falando, as pessoas já sabem que eu sou psicóloga Lisa, psicóloga, hipnoterapeuta, mas também gosto das práticas integrativas, meu foco é a hipnoterapia, vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, mas o meu objetivo aqui é explorar ao máximo essa pessoa aqui, Dr. Jefferson, pra gente. Essa live vai ficar gravada, então assim, esse conhecimento aqui é de utilidade pública para que você, né, que está nos assistindo ou que vai assistir depois, saiba que recurso você procurar, né, que tipo de tratamento procurar, porque às vezes não é só a medicina convencional, né? Atrelada ali à medicina convencional, nós temos essas práticas que tanto funcionam, que tanto são validadas cientificamente, que o SUS aderiu a essas práticas, né, doutor? Isso, esse ano a gente teve uma conquista muito importante que após virar lei, né, então dessas 29 práticas integrativas, nós temos uma que realmente tem uma legislação, existe uma lei desde 2023, que é a da ozonioterapia. E este ano o Conselho Federal de Medicina reconheceu a ozonioterapia, enfim, como uma especialidade médica. Juntamente com esse histórico, não vou dizer de atraso, mas de ser o único ali por ter mais critérios, por avaliar, ter comissões e levar um pouquinho mais de tempo, como foi com a acupuntura. Então, o Conselho Federal de Medicina também foi o último órgão de classe das profissões médicas a reconhecer a acupuntura como especialidade. Então, todas as 29 práticas possuem diferentes publicações. Hoje em dia, não dá mais para dizer assim, isso aqui não tem respaldo científico, não tem publicação científica. Pode ter um número reduzido em comparação com medicamentos, outras técnicas, mas elas existem sim. Que legal, né? Porque é uma forma... Não, mas eu não vou falar aqui, não vou deixar você falar, que é a pergunta que você já vai responder agora. Então, o que são as PICs, as práticas integrativas, doutor? Fala para nós aqui, o que são essas práticas? As práticas, elas são técnicas terapêuticas que se baseiam em outra dimensão fora dessa dimensão física. Como assim? Então, hoje, o próprio currículo dos cursos de medicina teve uma atualização esse ano da DCN, né, Diretriz Curricular Nacional. Ela institui o foco no ensino para que o médico se forme com atendimento humanizado. Então, o que é esse atendimento humanizado? Ele tem a ver com atendimento integral, na visão de que o ser humano não é apenas um estado da matéria, não é apenas carne. Então, esse conceito de saúde para o atendimento humanizado, ele tem crescido há muito tempo internacionalmente, ao longo do globo, mas o Brasil, ele veio colocando isso, aprimorando em toda a área da saúde. Então, o que são as PICs? Antigamente chamavam de medicina alternativa, medicina holística, terapias holísticas, e todos esses nomes acabaram
ficando de escanteio, estão em desuso, porque se Uhum. tornaram algo mais pejorativo. Então, esse Uhum. negócio de medicina alternativa é como se fosse a última alternativa. E Uhum. geralmente esse é o padrão de paciente que acaba chegando, né? Ele Uhum. relata que já tentou de tudo e aí ouviu falar que tem uma técnica que você milenar, que você introduz uma agulha, que você aperta um ponto e tem um resultado. Então ela vai Uhum. dessa maneira. Uhum. Tivemos um aumento expressivo, muito importante após a Covid-19, porque as Uhum. pessoas começaram a olhar mais para si e, consequentemente, a cuidarem mais de si. Uhum. Isso levou várias mudanças, inclusive na minha carreira profissional, eu acabei ficando mais na parte clínica, abri o meu espaço ali durante a pandemia e comecei a atender cada vez mais. Mas assim, o que são as PICs? São instrumentos Uhum. validados cientificamente, alguns com uma maior quantidade disponível de literatura e outros com menos. E o Uhum. incrível é que uma leva a outra. Então, por que chegamos a discutir isso? Porque existe, desde 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, pelo SUS. Então, Uhum. tudo isso veio sistematicamente sendo adicionado. Começamos com 5 ou 6 práticas, foram 5. Primeiramente, a medicina tradicional chinesa e todas as teorias, esse know-how que ela coloca ao interpretar que nós somos resultado das nossas emoções. Então, Uhum. quais são as 5 dimensões ou domínios? Nós temos o domínio físico, o Uhum. emocional, o mental, o social e o espiritual, independentemente da crença, religião que você aceite, siga ou congregue. Então, cientificamente, está comprovado que se eu não tenho dor de cabeça, se eu não tenho febre, não tenho sintoma físico, eu posso estar doente por outro motivo. E aí, Uhum. o médico de hoje está sendo formado para quê? Para investigar esses motivos e trabalhar multiprofissionalmente com diferentes classes ou especialidades que temos, inclusive, dentro do SUS. Uhum. Nós aqui de Paraná estamos com um marco muito importante. O ano que vem abriremos a primeira residência em medicina e saúde da família, que engloba as PICs de uma maneira muito incrível. Temos médicos como o Dr. Evandro, que é o coordenador do curso, que é especialista nessa área, que é um entusiasta das PICs também. Que legal. Muitas conquistas estão ocorrendo. Olha, você falando assim, né? Eu fiquei lembrando de um caso que eu atendi de uma menina, uma jovem de 17 anos, que ela chegava na emergência para ser atendida, chegaram a colocar lá uma camisa de força, porque ela estava com surto, assim, psicótico, nervosa ali, e os médicos não davam conta de segurar para aplicar lá uma medicação para que ela pudesse acalmar, e aí ela ficava dias internada, porém, tomando a medicação, que é assim, que é focada, esse aí seria o tratamento médico focado no sintoma. Qual que é o sintoma que ela tinha, né? Ali uma histeria, um surto psicótico e etc. Mas aí é o que você está falando. Para a gente olhar para essa menina como um todo, que ela ia para casa tomar medicação, mas voltava o sintoma, aquele sintoma continuava. É onde ela veio até mim por indicação. E aí, eu usando uma das práticas integrativas na qual sou especialista, a gente foi fazer o tratamento e essa menina, ela havia sofrido um abuso, não era tão recente, mas também não era tão distante, de uma pessoa muito próxima. E aí, ela estava passando por um processo ali para ter audiência e ficar de frente com essa pessoa. Então, aquilo desencadeava aquele surto. Então, quando ela pensava em ter que participar dessa audiência e ficar de frente com a pessoa que abusou dela, ela tinha esses surtos. E aí vinham outras questões ligadas a essa, porque ela tinha ganhos secundários diante dessa doença, diante dessa patologia, sabe? Então, quando ela ia para o hospital, o que acontecia? Ela era tratada, ela era vista, ela era cuidada, ela estava protegida também, mas ao mesmo tempo, para que ela melhorasse, ela fazia algumas exigências ali dos familiares. Ah, me compra isso que eu melhoro, entende? Então, se não olha para essa pessoa
como um ser biopsicossocial, a gente não consegue fazer o tratamento correto. É onde, assim, mais atrás, a gente, não sei se você, né, lembra daquela lá do hospital lá de Barbacena, onde as pessoas eram. Hoje já melhorou, já mudou muito, né? Mas tinha uma crise dessa, não tinha um tratamento, não se via, internava lá e assim lá ficava pior e morria, né? Então, eu vejo assim um grande avanço na medicina, um grande avanço em todas as áreas da saúde quando a gente fala de práticas integrativas. Concorda? Totalmente. Até porque você passa a ter uma visão da medicina como algo preventivo, né? Você, Isso. eu acho que essa é a grande diferença entre o pensamento oriental e do ocidental. Então lá eles não se tratam porque estão doentes, eles se tratam porque eles sabem que é necessário manter a saúde. Uhum. Você aprende desde da escola, quando criança, a comer bem, a práticas de respirar, a importância da natureza e todas essas outras técnicas. Você respeita, você cresce com essa cultura. E já aqui no Ocidente, não. Você às vezes fica com um sintoma durante algum tempo e quando não tem mais jeito, corre para uma farmácia e quer que um comprimido resolva. Sem entender que o adoecimento é um processo que é influenciado totalmente por essas 5 dimensões ou domínios. Então, muitas das vezes começa no emocional, no mental, é um trauma, né, que ocorre, um luto, uma influência espiritual, crescem também os trabalhos falando sobre essa área, e, consequentemente, com a internet, com a facilidade que a gente tem ao acesso das informações quando filtradas, né, você Uhum. acaba tendo mais potencial para discussão e aprendizado. Então, são vários cursos online hoje, tem muito material, só não estuda essa área quem não quer. Pois é. E eu estava, assim, aqui buscando, né, entender dessas 29 práticas, e eu vi que tem até um tratamento com ali, produtos derivados das abelhas, né? E é Isso. uma, é uma prática dessas práticas integrativas aí do SUS. A apiterapia, Menina, você é muita pode coisa. só o ferrãozinho da abelha em pontos de acupuntura, estimulando os meridianos, que são os trajetos por onde o Qi, a energia flui pelo nosso corpo, alimentando os órgãos e vísceras. Então você pode ou estimular diretamente o ponto com essas abelhas. Essas abelhas são criadas em cativeiro, então elas nasceram com esse propósito, né? E também, como a geleia real, muitos estudos mostram a preservação do estresse, o combate ao estresse oxidativo, a preservação de telômeros, consequentemente, o menor envelhecimento. Você também tem o próprio própolis, né? Com seu poder antimicrobiano e imunomodulador fantástico. Então, realmente, tudo que envolve o mel, derivados, e esse estudo é explorado pela apiterapia. Gente, que incrível. E vamos falar dessas práticas, então? Eu vou fazendo a pergunta e você me fala o que é e quais você trabalha. Com quais você trabalha. Acupuntura, o que é? A acupuntura é uma técnica muito antiga. Há Uhum. relatos de estímulo de pontos bem antes do Antigo Egito, do Antigo Egito. Nós temos aí toda uma cultura que foi sendo desenvolvida ao longo dos séculos, mas o nome lá é Tichui. Seria um nome diferente, né, em mandarim. Aqui veio de acus pungere, o nome em latim, que significa agulha e puncionar. Então, nada mais é do que você introduzir agulhas filiformes. No Brasil, existe uma normativa bem específica para isso. Elas têm que ser esterilizadas, né? Então elas vêm no pacotinho estéreis. E aí ela é introduzida em determinados pontos que vão estimular esse Ti ou sedar o fluxo desse Ti. E, consequentemente, você tem os benefícios imediatos para tratar dor, insônia, ansiedade, e também como prevenção. Para não adoecer é fantástico. Aí já é outro nível de paciente, né? Então, normalmente ele chega ali com problema, Hum. você faz a intervenção, tem vários sistemas também, você tem a quiroacupuntura, por exemplo, que é só na mão.
A Hum. crânioacupuntura de Yamamoto, que eu consigo tratar todo o paciente só na cabeça. E não dói? Essas agulhas não doem? Elas incomodam um pouco, depende muito do tempo que ela Uhum. fica, do local, da região, porque algumas são superficiais, em extremidades, outras se aprofundam, e é uma dúvida muito comum. O paciente ele chega com medo perguntando: dói? É uma agulha, só que não é uma agulha como a de injeção. A agulha de Hum. injeção é mais grossa, ela tem um bisel, ela é oca por dentro. Já a agulha de acupuntura é como se fosse uma espada. Ela é cortada, fabricada a laser, ela é afiada nos lados e tem uma ponta afiada. Então ela perfura e corta ao mesmo tempo. E conforme o movimento que você faz, é mais rápido, é um incômodozinho. Eu costumo dizer que é como se fosse a picada do mosquitinho. Só que Uhum. depois não fica doendo. Então, realmente, se doer, tem alguma coisa, e permanecer doendo, tem alguma coisa errada. Eu E não você posso colocar trabalha, agulha perto de ferida, por exemplo. faz acupuntura. Eu faço acupuntura, eu sou mais conhecido aqui na cidade porque eu comecei há algum tempo já. Uhum. Já tem mais de 15 anos que eu fiz a pós-graduação em acupuntura e venho trabalhando nos últimos 5 anos, após a pandemia. É maravilhoso. Que legal. E antropofosia, o que que é? É a maneira de você compreender o ser humano. É uma coisa mais assim envolvendo esse meio mental através do estudo do comportamento humano. Você, por exemplo, pode aplicar padrões comportamentais e tratar com a acupuntura. Hum. Apiterapia a gente falou, aromaterapia, essa eu sei. Fantástica, né? Trabalha com essa também? A gente sempre deixa ali um aparelhinho com aroma, né? Eu gosto muito do óleo essencial de lavanda, de laranja doce. Então, os óleos essenciais eles podem ser usados tanto dentro do universo da fitoterapia quanto da aromaterapia. Existe todo um mecanismo que explica os gatilhos sensoriais, levando a você acessar memórias, né? E isso acaba estimulando, facilitando o processo. Então, igual eu falei, é muito difícil você trabalhar com uma só. Uhum. Eu vi aqui que elas estão interligadas. Você começa a estudar uma, parece que tá falando da outra, né? Que é a mesma coisa. Mas não é. Alguma coisa diferencia, mas elas estão todas ali interligadas, né? Isso, por exemplo, com a acupuntura, eu consigo tratar no nível físico, no Uhum. mental e no emocional. Tal como um medicamento, um psicotrópico, por exemplo, que consegue chegar até o mental. Com a Uhum. aromaterapia, você não vai no físico, você acessa o mental, o emocional. Então, se eu quero dar um passo a mais, eu vou buscando mais opções desse leque. Eu acabo desenvolvendo meu próprio protocolo. Então, dentro Uhum. dos módulos de acupuntura, quando eu tenho oportunidade de ministrar pós-graduação, a gente sempre deixa assim no ar, né, tentando explicar o que são para as pessoas se aprofundarem. Interessante. E aí, é, a hipnose, quando é que você usa a hipnose e você dentro dessas práticas? Como é que fica? Como é que você Eu fala acho assim, que eu ó, esqueci bom, de dizer no começo, né, que eu fiz o curso de hipnose. A Elisângela foi minha professora, foi uma descoberta muito boa na minha vida. Eu utilizo a hipnose, embora eu não divulgue muito, porque eu já tinha uma agenda com a parte da acupuntura e eu utilizo a hipnose quando? Quando eu preciso dar esse passo a mais que eu comentei. Então já chegou casos em que eu não conseguia um avanço no meu tratamento somente com a acupuntura e os outros recursos, porque eu sabia que a causa estava enraizada num trauma ou lá na infância. Então é necessário acessar essa memória da infância, o subconsciente, para que a pessoa se cure de dentro para fora. E é um recurso muito valioso mesmo. Então tem casos assim que eu lembro que no começo eu ficava desesperado, né? Porque você tem um roteiro, você segue tudo ali e aí vai para um lado, mas aí você vai para o outro. Eu mandava mensagens para você, falando não é assim mesmo, continua. E o que eu posso dizer é que eu nunca tive um caso em que eu utilizei hipnose sem resultado positivo. olha que legal. Nunca. O último mesmo, eu não sei se dá tempo de eu comentar, mas Pode comentar, fica à vontade. foi fantástico.
Foi um acidente, a mulher estava dirigindo e ela estava na dúvida. No caso do acidente, os filhos estavam juntos, ela perdeu a direção e bateu no ônibus. Uhum. E aí a investigação não levou a lugar algum e ela acreditava que ela não tinha dormido no volante. E ela estava recebendo processo em relação a isso, né? Uhum. E aquela culpa, né, foi todo um trauma, apagou da memória. E aí nós fizemos porque ela não conseguia mais conviver com aquela culpa. As dores de cabeça, o medo de dirigir novamente foram tratados. E aí nós chegamos no momento correto. Ela foi me contando, foi começando a chorar, o que está acontecendo? Eu tô ficando com sono, eu tô ficando com sono. Adormeci. Aí eu trouxe ela de volta. E ela acordou chorando. Realmente eu dormi. Olha que interessante. E mais importante é saber o que fazer depois disso, né? Uhum. Não é só Para que lembrar ela... como Freud, né? Freud, na Isso. regressão dele, ele fazia a pessoa lembrar da causa do problema. Aí que eu falo, gente, aqui que é o pulo do gato. Não é só lembrar. Aí o que você fez depois? Esse que é o mistério da hipnose atual, que faz o problema ser resolvido. Vamos lá, o que você fez? Como um excelente profissional hipnoterapeuta que é. Pois é, então a gente foi conversando, fui mantendo contato, já prescrevi um homeopático para reduzir a ansiedade, muito bom. E aí, mais umas 2 sessões, ela era outra pessoa. Então, nesse caso, a descoberta disso mudou mesmo. Ela conseguiu virar a página. Ela Que ela se aceitou, perdoou. ela Ela se se perdoou. perdoou, achou a causa do problema, ela se perdoou e parou de culpar o outro. É isso. E aí foi maravilhoso. Eu ainda tenho contato com ela, né? Então, eu realmente acho que esse é o ponto muito importante. Porque simplesmente mostrar o problema sem outras opções. Então, se eu não tenho algum recurso, eu vou buscar quem tenha. Então, eu acabo direcionando para algum profissional. Falo, ó, até esse momento eu consegui com a acupuntura. Até esse momento eu consegui com ozônio. Agora você precisa ir no psicólogo. Mesmo sabendo da hipnose e utilizando, eu não sou formado em psicologia. Então eu preciso indicar esse paciente para terapia para que ele faça um acompanhamento e entenda o que fazer com isso. É, É, porque eu tenho que saber das minhas limitações. sim, é assim, eu falo sempre que a hipnose é um tratamento de meio. Então, todas essas práticas aqui, né, já fala práticas integrativas, porque elas integram outras, né? Elas estão ali, é como se a gente tem aqui uma ciranda, igual quando a gente brincar de cirandinha, e todos estão brincando aqui, então, essas práticas fazem parte dessa ciranda. E a hipnose é uma dessas. A ozonioterapia, a acupuntura, a aromaterapia, todas essas outras. Então, o bom profissional, ele faz o que você fez. Aqui eu preciso fazer o quê? Encaminhar, eu preciso prescrever um remédio, um homeopático, né? O que eu vou fazer aqui? Você estava fazendo um tratamento, mas você viu que tinha outro necessário ali. Então, é isso. É essa união, essa integração do ser humano como um todo, que a própria prática, as próprias práticas e a justificativa para que ela seja integrada ao SUS, né, justifica com o ser humano. Porque é tudo, gente. O ser humano tem uma religião. Eu vi aqui, né, que leva essa questão espiritual também às práticas. Elas levam em consideração a questão espiritual, não deixa de fora, né? Leva em consideração a cultura desse ser humano, porque isso tem a ver com crença, se tem a ver com crença, tem a ver com emoção, se tem Com a ver com respeito. emoção, tem a ver com resposta visceral. Estou falando de vísceras mesmo, ali de como reage o fígado, o estômago e tudo mais, né? Então eu preciso disso para tratar e para olhar e para ajudar essa pessoa a sair desse sofrimento. Então, assim, na medicina chinesa mesmo, eu até aconselho quem quer começar, né, de repente, seja até por onde que eu começo, uma pergunta. Eu sempre recomendo o estudo da medicina tradicional chinesa para entender a relação das emoções com os órgãos. Isso é muito primordial. Por exemplo, raiva tem a ver com o fígado, que tem a ver com a dor de cabeça, parece que a cabeça toda dói. O paciente chega falando isso, eu já sei que ela passou por alguma coisa relacionada ao impulso de raiva.
E aí isso gera insônia, porque é o fígado que enraiza o sono na pessoa. Para essa teoria, quando o yin se funde com o yang, o espermatozoide com o óvulo, nasce a vida. E aí vem o espírito habitar a matéria e ele fica preso no corpo pelo rim esquerdo, que é o Ming Meng. Mas o espírito mora no coração. Então o coração é a morada do espírito. Isso, para quem vai trabalhar com isso, você utiliza um livro que foi escrito há mais de 3.000 anos. Do jeito que eles escreveram a localização do ponto, eu faço hoje. E E no qual começo, o nome desse livro? Já fala para nós aqui, para gente dar a dica aqui para quem está acompanhando. ele se chama, na tradução, o Livro do Imperador Amarelo. É o Tratado de Medicina, o Livro do Imperador Amarelo, que é Huan Jin Nen Jin. Que legal. O Livro do Imperador Amarelo, a base filosófica da medicina tradicional chinesa. Então, quem quer começar por estudando práticas integrativas, começa por esse livro. Isso. Olha que Porque aí dica você vai ver todas maravilhosa. essas teorias atreladas. E aí, às vezes, você pergunta para o paciente, né? Arregar os olhos, meu Deus, é bruxaria mesmo? Porque, por exemplo, eu sempre tenho isso aqui, ó, no meu consultório, que é o Yin e Yang, que significa Dao, equilíbrio. Então, eu explico para o paciente, na minha primeira sessão, qual o fundamento e o que nós vamos desenvolver juntos no processo. E ele acaba buscando mais, aprendendo. Hoje eu tenho pacientes que fizeram cursos meus, que estão fazendo curso, estão se interessando. Porque essas práticas integrativas, isso é muito importante, muito mesmo, elas não têm dono. Com exceção da ozonoterapia, que dentro delas eu acho que é o mais físico, além da quiropraxia e da microfisioterapia, todas as outras podem ser cursos livres. Você pode fazer um curso livre, um curso técnico, independentemente de ter graduação na área da saúde ou não, e atuar. É o mesmo da hipnoterapia, né? Cursos livres. Eu fiz uma sessão de quiropraxia. Eu sentia muitas dores nas costas. Gente, eu ia dormir, aquilo parece que tinha uns pontos assim, naquele lugar onde eu recebi a anestesia quando os meus filhos foram nascer. Meu Deus, que dor, que dor. E aquela dor me impedia de dormir bem. E eu fiz uma sessão, me instalou toda, né? Inclusive Humberto aqui de Rolim, Humberto Jorge fez essa massagem, é um tipo de massagem aqui para piscina, que vai estalando, vai buscando os pontos, vai equilibrando ali, é o equilíbrio que você estava falando, né? E aí foi, já olha a gente por aqui, ó, um ombro mais alto que o outro, já olha assim e fala, tá precisando alinhar isso aí. E aí acabaram as dores, 100%. 100%. Não, os Incrível. resultados são incríveis, né? Eu É, peguei alguns pacientes pós-Covid com surdez. Lembra que tinha uma cepa que dava isso? Então já sim. tinha passado pelo otorrino, pelo neuro, já tive uma paciente de médicos, quase um ano sem ouvir. Aí eu coloquei uma agulha e a audição voltou. E foi gradativamente voltando. Então, e assim, se você vai no paciente com os mesmos sintomas e coloca no mesmo ponto, pode ser que você não tenha resultado. Então, é Esse, uma coisa né? muito individual. É, tem uma pergunta aqui do Adonias que ele pergunta assim, alguns problemas podem ser necessariamente a falta de Deus? Como vocês conciliam isso dentro da psicologia ou dentro da farmacologia, medicina? Pergunta boa, né? Boa. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Acha que pode ser falta de Deus? Eu acho que depende muito da concepção que se tem sobre Deus, né? Então, muito assim, eu tento sempre respeitar todas as religiões. Você vai pisando em ovos, né? Porque imagina, o paciente chegar lá, eu mostro isso aqui. Aí ele já vê uma estrela. Então ele já fica desconfiado. Mas o que eu posso dizer dentro da minha concepção, Doniz, é que assim, apesar da pessoa achar que é a falta de Deus, Deus nunca falta para nós. Ele é e sempre será. Então, temporariamente, pode ser que a pessoa não enxergue que Deus está presente na vida dela. E aí, como uma possibilidade, eu acho difícil a falta dele, porque ele não falta. Ele é e sempre será, né? Mas, realmente, quando a pessoa ela tem
religiosidade mais avançada, quando ela está aberta ao tratamento, nós encontramos resultados mais rapidamente. E assim, ela precisa então acreditar para que a acupuntura, para que a aromaterapia faça efeito? Não. Ah, é um placebo? Algumas pessoas afirmam que sim. Passam anos, décadas, séculos, como o caso da homeopatia, e ela continua aparecendo. Eu sempre brinco assim, vira e mexe, faz tempo que eu não assisto TV aberta, mas o Globo Repórter trazia uma vez por ano a farsa da homeopatia, só água, acupunturas, né? Porque são temas assim que são muito discutidos. Uhum. Então depende muito. A religiosidade, sem sombra de dúvidas, ou ela deve ser respeitada. Inclusive, a intolerância religiosa é um crime. Então, eu não posso desdenhar nem desincentivar o meu paciente, pelo contrário. Então, se a gente lembrar das duas últimas dimensões, que é o social, né, e o religioso, se eu estimulo o meu paciente a voltar a frequentar a igreja, o templo, eu já resolvo duas coisas. Ah, mas eu não tenho coragem de sair de casa, eu estou cansado, eu tenho medo, mas vá assim mesmo, sem coragem, vá com medo. Porque você participa de uma egrégora, você participa de algo Uhum. maior, é uma energia diferente. É o pertencimento, né? Isso. Eu vejo essa questão, ele fala, né, a falta de Deus, eu vejo assim, você respondeu muito bem, né? Mas só assim para complementar aqui, falou tudo. Mas assim, às vezes não é a falta, às vezes até o excesso de Deus também prejudica, né? É. Eu atendi uma pessoa que ele tinha excesso de Deus, tanto que ele não conseguia se submeter ao tratamento, uma pessoa dependente de drogas. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer o avô igual, parece que estava vendo a fotocópia, sabe? A mãe já mais tranquila, mas ele era o avô purinho no excesso. Mas o excesso dele fazia com que ele se escondesse dentro do trauma e ele não conseguiu, ele perdeu família, longe de filhos, e ele estava totalmente assim, não é neurótico a palavra, quando a pessoa tá fanático, sabe? Aquele fanatismo. Então, eu penso, eu gosto de dizer assim que Aristóteles ele fala o segredo está no equilíbrio. E Deus já está ali. Mas se a gente focar, por exemplo, se eu for para a igreja todo dia, e eu ficar orando o tempo todo, eu vou esquecer dos meus filhos. Eu vou esquecer da minha esposa, do meu esposo, né? Então eu preciso ter esse equilíbrio de saber que eu tenho que buscar a Deus, mas esse Deus ele precisa me dar um equilíbrio para eu também me dividir ou me dedicar a outras coisas da minha vida, senão, né? Já vira uma doença, já vê uma patologia aí, né, doutor? E aí eu acabo, às vezes, transferindo a responsabilidade toda para ele, não faça a minha parte. Quando você falava, eu lembrei de uma paciente que eu tinha. Eu tratava dores nos joelhos dela, nível de desgaste de cartilagem já, com indicação cirúrgica. Só que ela tinha um hábito de acordar todo dia, 4 ou 5 horas da manhã, era sagrado, e ajoelhava para rezar. Então a causa do joelho, provavelmente, né, é um processo, então não tenhamos aí, foi por causa disso, mas o fato dela rezar ajoelhada era algo que notadamente atrapalhava o tratamento, Prejudicava. prejudicava. Então, assim, eu fui conversando com ela, mas doutor, eu não posso, eu faço isso sempre, Deus vai me faltar. E aí eu fui conversando com ela, aos poucos, ela foi fazendo perguntas e deu certo. Ela passou a rezar sentada, entendendo que Deus ia compreender essa relação deles, não era por causa do joelho doendo. Então, eu encaminhei ela para um amigo psicólogo, por quê? Porque talvez essa dor seria uma punição ali escondida. Uhum. Como eu não tinha capacidade, não tenho de diagnosticar, ficou isso. Será que ela está se punindo por quê? E aí foi encaminhado, as dores melhoraram, e ela não voltou mais, pelo menos, comigo. Tem uma terapia que você não aprendeu,
porque eu não tinha feito ainda, não tinha feito a formação, que a gente chama de terapia projetiva. É com hipnose, mas ela tem um método diferente. E fica bem fácil. É, não é diagnosticar, mas já ir direto na causa e tratar essa terapia, porque a pessoa manifesta a emoção na pessoa e no problema, e aí você ressignifica e dessensibiliza aquilo. Então, assim, caso você queira, quando quiser, ó, vem para a próxima formação de hipnose, Pois é. Nós porque você. tentamos já, eu não consegui, né, umas 2 ou 3 vezes. Então, vem porque já estou, né? Acho que já é a terceira turma que eu ensino essa ferramenta, é baseada na neurociência, mas, né, cientificamente comprovada também, e funciona. Fica muito mais fácil fazer uma regressão com essa ferramenta, tá? Porque não é só regredir, você não precisa regredir a pessoa. Né? Às vezes você usa um método da regressão, mas ali dentro da ressignificação, projetando essas emoções, você consegue achar a causa dela e dessensibilizar. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu tratei uma mulher que ela tinha crises de epilepsia, depressão, ansiedade, várias medicações há mais de 7 anos, tarja preta, blá, blá, blá. E aí ela escondia um segredo. Ela escondia uma raiva de uma pessoa, uma mágoa que dentro da espiritualidade dela ela já havia perdoado, já havia resolvido, mas aquela raiva estava guardada. E aí quando você falou da raiva, eu estava até lembrando disso. A emoção que mais prejudica o ser humano é a tal da raiva, que ele esconde muito bem até dele mesmo. Então quando nós fizemos o tratamento, ela manifestou essa raiva, essa mágoa, podemos ressignificamos e olha, sinceramente, ela tá 100%, ela virou outra pessoa. Incrível, né? Então, é isso. Eu penso assim, ó, todo profissional, seja ele, não quero ser hipnoterapeuta, não quero fazer acupuntura, não quero fazer a medicina chinesa. Eu até estou aqui nessa live aprendendo com você, pensando já que eu vou estudar outras, porque aqui, de formação que eu tenho aqui, eu tenho o Reiki, que eu já fiz formação, eu Fantástico. tenho imposição de mãos e a hipnoterapia. As outras aqui eu não tenho, mas tem tantas outras interessantes aqui que eu vejo: arte terapia, biodança. Essa arte terapia, eu lembro daquele filme Nice, O Coração da Silveira, Coração da Loucura, Nice, Coração da Loucura, com a ai, gente, esqueci o nome da atriz aqui. Mas, enfim, esse filme, através da pintura ali dentro de um hospital psiquiátrico, ela ajuda as pessoas a manifestar as suas emoções, a manifestar as suas fantasias e, ao mesmo tempo, tratar através da pintura. Interessantíssimo isso. Eu quis levar para dentro do presídio. Até escrevi um projeto. Glória Pires, isso mesmo, Ediane me lembrou aqui, a Glória Pires. Então, é um filme que até indico para vocês assistirem. Então, tem tantas outras coisas interessantes. Eu quero estudar aquilo que mais liga dentro da minha área, eu vou estudar. É Legal, isso. né? E Isso é vamos indicar para os fantástico. nossos alunos aí estudarem. Porque o grande problema é quando a gente acha que sabe tudo, né, e fica ali limitado àquele resultado, e no finalzinho ali você sabe que poderia ter feito um pouco mais, né? E falar, então, tudo o que eu podia eu fiz, é dentro disso. Então, realmente, a gente nunca para de estudar, porque você tem essa vontade de querer se aprofundar mais, de aprender mais. E assim, é muito difícil dominar tudo. Eu costumo dizer que são quase 15 anos e eu não domino a acupuntura. Eu domino os pontos e a forma como eu trabalho. Mas imagine, são 365 pontos. Um para cada dia do ano. Eu trabalho com 10 agulhas. Então, cada acupunturista vai estimulando pontos, você vai indicando para o paciente estudar em casa. Uma das propostas dos toques que curam é essa, de tanto que me perguntavam e acabava tendo resultado. Doutor, estou com crise de ansiedade, qual ponto que eu estimulo, o que, que eu faço? Aí você já indica a respiração, você já lembra do reiki, como nós somos energia, como essa energia ela é transferida. Aí vem a aromaterapia. Dificilmente eu não tenho óleo essencial perto de mim. Eu sempre tenho hortelã-pimenta, um lavanda, tudo aqui em casa geralmente é de lavanda, porque essa memória olfativa, ela me traz pro aqui e pro agora. Então, se eu estou presente, eu não estou no passado com os meus problemas, com a culpa,
e não estou na ansiedade, na preocupação do futuro. É um desafio que eu tento levar para o paciente. Viver o aqui e o agora, com aquilo que eu tenho. Porque é uma ilusão, né, a questão do passado. Hoje mesmo atendendo um reeducando, e ele trazia muita culpa e muito medo tipo assim, eu vou ser julgado, então eu vou lá para a penitenciária e eu tenho culpa do que eu fiz ano passado. Então ele estava se consumindo. Eu coloquei ele de pé e fiz hipnose com ele em pé, ali andando. Falei, dá um passo, vai para o presídio. Né, dentro do trânsito, falei, vai para o presídio agora, vai para dentro do presídio. Ele, não vou. Falei, vai. Tô pedindo para você ir, vai. E assim, aquela resistência era só na imaginação, ele resistindo. E eu falei, vai, olha para lá, você tá dentro? Aí ele foi. Como que tá acontecendo aí? Lá dentro do presídio ele estava estudando, fazendo uma faculdade, estava em outros ambientes, vendo outras coisas, podendo trabalhar. Saiu daquela prisão, daquele lugar fechado que ele estava. Aí eu falei assim, e aí, tá melhor do que onde você estava lá no passado? Sim, tá melhor. Aí eu dei outra opção, que é, ele queria já ir direto para casa. Vai para casa, então, de tornozeleira. Como que sair? Estou estudando, estou fazendo isso. E compara, então, com o presídio. Porque ele estava se consumindo, sofrendo por uma coisa que nem aconteceu e que ainda será melhor no futuro. O hoje sempre será melhor do que o anterior. Aí eu falei, e hoje, onde você está nesse momento? Agora volta para o passado. No passado, como que você era? Eu era ciumento, foi até o que fez ele cometer o crime. Eu era isso, então ele se descreveu. Então volta para o presente. Onde é que você está melhor? Estou melhor agora. Por quê? Porque eu estou aprendendo. Porque eu estou melhorando, porque eu estou sendo eu mesmo. Entende? Então, é isso. Às vezes a gente se culpa porque fez algo errado lá no passado, a gente tem medo, fica ansioso ou querendo ir para o futuro, ou com medo de ir para esse futuro, e esquece de viver o agora, que é a única realidade que a gente tem, é a única verdade, que é o agora. Né? Então, dentro dessas práticas, foi o que eu usei com ele, eu fiz ele vivenciar, ele experimentar ali, o cérebro dele não sabe diferenciar o que é real, o que é, mas eu faço, olha, faço cada hipnose lá, muito rápido, assim, 5 minutos, 10 minutos com os reeducandos, e aí isso vira lá dentro do presídio, assim, tá, vai lá na psicóloga que ela faz uma hipnose, porque ela faz isso e faz aquilo, e eles vêm naquela coisa. Então, assim, é bem legal, sabe? Que fantástico, parabéns. O seu trabalho, não tem nem o que dizer, né? Aquelas oficinas no Congresso, lá em Porto Velho, aqui em Paraná, Você lembra? a experiência do leito de morte. Nossa, que legal, né? Lembra aquele menino que pegou fogo na casa, né? E ele ficou Lembro. preocupado, né? O Aham. amigo dele tinha morrido. Nossa, é impactante. Até hoje, quando eu encontro algum aluno que estava lá, ele fala, professor, eu preciso fazer, sabe? Então, acho que as sementes foram lançadas. Nós temos muitas referências no estado. Não adianta, eu preciso sair daqui da minha cidade, de Rondônia, para conhecer as práticas integrativas, para me tratar com hipnoterapeuta. Não. Essa é a facilidade que nós temos da internet, né? Da busca, do aprendizado. E E temos hoje, assim, uma muita informação que a gente. gente está dando aqui, instantaneamente, né? Ao mesmo tempo, a pessoa procura, não, isso é verdadeiro. Então, você vai tendo essa propriedade. Assim, sabe, enquanto nós começamos, pensando na live, começamos a live, fiquei pensando assim, gente, que legal seria se a gente pudesse aqui reunir esses profissionais para a gente fazer um congresso para apresentar para a sociedade, para nos apresentarmos um para os outros, porque muitas vezes a gente foca apenas na nossa prática e não tem esse diálogo com as outras, né? Então a gente poderia pensar numa forma de nos reunirmos e fazer esse congresso, talvez em Paraná mesmo, que está aqui no coração do estado, enfim, talvez Porto Velho, mas eu penso que de Paraná, Rolim de Moura, enfim. O que você acha disso? Eu acho fantástico, né? Passou da hora de ter um congresso assim. A gente estava até comentando, acho que semana passada, dessa necessidade de a gente criar essa cultura. Nós temos 3 cursos de medicina, vários cursos da área da saúde, e os meus alunos esses dias foram para Jaru no congresso, ou vão para Porto Velho, porque nós não temos aqui. Né? E de Paraná está no centro do estado, então se tiver uma equipe boa, bem divulgado, né? Ou que no começo a gente seja um pouco mais, né? Uma mesa redonda, ó. O Eliud é meu aluno da medicina. Obrigado, Eliud, pela sua presença. Legal. Uma história de vida fantástica. Pensa num ser resiliente. Eita, vamos fazer uma live com ele já, para ele contar Ele essa é história. Não sei se ele está fantástico. disposto a falar, né? E aí,
A ideia foi aceita, nós vamos trabalhar isso o ano que vem, mas provavelmente vai ter vários temas dentro desse congresso, né? Uhum. Mas, assim, certamente se a gente desenvolver um congresso de práticas integrativas, eu consigo o apoio da universidade, a participação, certamente toda a parte de estrutura, alguns professores se interessariam. Até o coordenador do curso, ele adora as práticas integrativas. Ele é aquele médico que faz uma anamnese ali, de 1, 2 horas seguidas Que ali. legal. Que legal. Por mais profissionais, assim, fico feliz porque é o coordenador, né? Então, esses alunos, esses médicos que vão se formar vão levar essa essência dele, né? Vão, não Então tem como. conversa com ele, já vê essa ideia para a gente combinar isso para o próximo ano e convidar esses profissionais que se destacam, que gostam, que querem apresentar esse trabalho, e a gente une isso à faculdade, une isso, enfim, e vamos levar esse conhecimento para a população, porque todos têm a ganhar com isso, né? É, nossa, seria fantástico. Até para a gente, de repente, transmitir, né, pela internet também, para chegar a mais pessoas. Dá para a gente pensar nisso, sim. Excelente Nossa, ideia. excelente. Agora sim, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui de práticas integrativas e de SUS, e eu fiquei com uma curiosidade aqui. O SUS, Sistema Único de Saúde, ele aderiu a essas práticas, mas, doutor, ele oferece essas práticas pelo Não, porque, sistema? olha, na nossa realidade, já discutimos muito sobre isso. Eu participei efetivamente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Paraná por 4 anos. Fui vice-presidente do Conselho de Farmácia. Então, o que a gente pôde fazer, né, divulgando as práticas integrativas nas universidades, durante esse tempo todo nós fizemos, plantamos as sementes. Mas você ter a política não significa que ela é implantada. Existe a necessidade da vontade dos gestores. E muitos deles até desconhecem que isso existe. Aqui em Paraná, nós tivemos uma conquista muito boa, que foi a parte da ozonioterapia. Então, o ano passado, tivemos um paciente no Hospital Municipal que ia ter o braço amputado, e aí, pela oportunidade do momento, ou sorte, como quiserem, era um aluno meu que estava acompanhando um professor, e o professor falou: não, vamos cortar esse braço, vamos chamar o professor Jefferson. E aí eu fui lá, atendi ele no leito, foi bem impactante. A hora que eu vi, na hora de tirar o curativo, assim, necrose, os tendões pendurados, eu pensei: meu Deus, será que eu consigo? Se não fizesse efeito, o braço dele seria amputado em 48 horas. E graças a Deus fez efeito. O cirurgião já tinha feito o debridamento máximo, foi melhorando, a bactéria foi sendo controlada, trocaram um antibiótico, um tratamento lindo, lindo, lindo. E aí isso reverberou por tudo, né? As pessoas ficaram sabendo. Nós fizemos campanhas no Instagram de doação de curativos especializados, são curativos que têm um custo alto. Eu fiz a doação de todo o tratamento para ele, alguns colegas médicos também. Enfim, não precisou amputar. A ferida vai fazer 1 ano, ela está bem pequenininha, mas quem viu aquilo ali. E aí o que, que aconteceu? O diretor do hospital, junto com o secretário da saúde, colocaram isso em pauta. O Conselho Regional, o Federal de Enfermagem veio, deu um curso para os enfermeiros. E nós temos hoje, a exemplo do comentário na UBS, ali na L1 Maringá, no 2º distrito. Temos dentro do hospital uma professora que, inclusive, fez o curso comigo, uma grande colega, a professora Celina. E a ozonoterapia cresceu muito. Então, vai ter esse centro de feridas. Tem também um recurso específico para fitoterapia, mas geralmente esse recurso volta por falta de um projeto, de toda uma estrutura para executá-lo. Então, hoje, todas essas 29 práticas, algumas que você comentou, as mais conhecidas, elas poderiam estar gratuitamente pelo SUS, mas não estão. Olha só, no que eu pensei aqui. E a gente faz esse congresso, a gente pode, desse congresso, elaborar um documento e enviar aí para as nossas autoridades,
para que essas práticas sejam integradas aí realmente pelo SUS de verdade, né? Porque não é só o SUS no imaginário. O SUS aprova, coloca como essencial, mas e daí? O próprio SUS está oferecendo isso? Então, é algo que dá para se pensar. A gente faz esse documento, encaminha e vamos embora. Porque é assim, né? Foi assim que o próprio SUS, através da Lei 8080/90, né? Isso. Foi foi instituído, se tornou lei, e aí as adequações que vai surgindo e sendo agregado a ele também, é através da movimentação de pessoas como você, de pessoas como eu, de pessoas que olham para frente, né? E que um dia esse legado fique aí para todos nós, para os nossos filhos, nossos netos, né? Ia ser fantástico, fantástico. Né? Então, Legal. já tivemos debates das práticas integrativas e da saúde mental, por exemplo. E aí utilizar a aromoterapia, a cromoterapia é fantástico também. Eu sempre tenho uma lâmpadazinha de cor junto. É incrível como, mesmo sem perceber, o paciente vai relaxando, vai se soltando mais. Então não é nada novo. Já existem vários relatos há muito tempo, relatos históricos, agora relatos científicos que aumentam. Então eu acho que a palavra essa é vontade de quem tem a caneta, de convidar, de organizar e de fazer acontecer. Que legal. Eu gostei. Mãos que curam, né? O tema da nossa live. Toques Toques que que curam. cura. Toques que curam. Importância, né? A gente, na hipnose, a gente fala muito da importância do olhar, porque até pelo olhar que a gente coloca a pessoa em transe, e também da palavra, da força da sugestão. E aí a gente vem com essa questão dos toques, né? Os toques, porque a gente toca, não precisa encostar para tocar, né? É você colocar ali, tem alguém olhando para aquilo, é a intenção. E aí depois vem o instrumento que a gente utiliza e que todas essas práticas aqui vão utilizar, que é trazer ali, resgatar essa saúde, resgatar essa integralidade, resgatar essa cura, essa transformação do ser humano. Isso é muito lindo. Eu assim, fico apaixonada em ver pessoas assim, como você, como eu, como nossos alunos. E por falar em alunos, você falou várias vezes do seu curso. Qual curso? Qual dessas práticas aqui você oferece? Fala um pouquinho do seu curso. Ao longo desse tempo, como eu falei, eu sempre recomendava alguma coisa para o paciente tratar em casa. Uhum, E aí, como que surgiu esse nome Toques que Curam? Os pontos de acupuntura que são estimulados com agulha, eles podem ser estimulados com a energia magnética, com laser. Então não preciso de agulha para fazer acupuntura. Tradicionalmente ela é utilizada, foi usada até lascas de pedra, pontas de flecha. Então sempre vinha essa dúvida, mandavam nos stories, em comentários, não tem qual que é um ponto para dor de cabeça. E aí existe uma prática chamada acupressão, que é chinesa. Então você vai lá no ID17, no Intan, e você estimula os pontos por 3 minutos. E uhum, aí dentro da filosofia japonesa tem um Duin. E aí eu juntei os dois, utilizando o recurso da medicina chinesa, os meridianos são os mesmos dentro da prática da acupuntura japonesa e da chinesa, e pegando também essa parte interpretativa dos toques terapêuticos, essa base mais da fisiologia. Então eu montei esse curso para ser algo rápido, breve. Nós vamos ter ali, são 7 módulos de um de 5 minutos, um de 7, no máximo 10, para pessoas comuns que me mandavam essas perguntas, uhum. treinar em casa e aprender um pouco mais. Então, o primeiro que nós escolhemos vai ser sobre ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é o carro-chefe daquilo que sempre tem buscado. Inclusive, eu abri uma caixinha, eu acabei de ver antes de entrar, digamos ali que 90% era ansiedade. Aí tinha dor, tinha dor de cabeça, tinha insônia, mas a ansiedade ela sempre está atrelada a sintomas, né? Ela é interpretada como um sintoma da depressão, da insônia, elas andam tudo muito juntas. É até difícil você separar. Mas qual que é o objetivo? Integrar. Não é você parar de utilizar um medicamento para estimular um ponto na mão, um ponto na cabeça. Mas digamos que eu sei que a enxaqueca vai vir, eu sei que a crise de ansiedade vai aparecer, eu posso ir para o meu cantinho,
estimular o ponto, respirando. Então, eu ensino essa técnica. Não é só sobre apertar ou massagear um ponto, é sobre você se conectar com aqui e agora, com a respiração, para ter o efeito. E o bom é assim que eu comecei a fazer isso já há 1 ou 2 anos, e aí pela correria da faculdade eu estava devendo isso. Então eu vou usar agora as férias para gravar esses módulos. Eu estou com uma equipe muito boa, acho que a Fernanda está por aí. Nós estamos ali com 5, 6 cursos rápidos e no projeto da pós-graduação também lá no futuro. Abri um perfil novo Legal. e E esse planos para curso, o ano então, que vem. será online? Você está lançando ele online? 100% online. Ah, Porque essa era uma das dificuldades que eu tenho pelo horário. Né? Então, assim, quando você vai dar um curso de acupuntura, uma pós de acupuntura, então é algo, imagina, mais de 360 horas. Então eu fui buscar um parceiro, a Anhanguera. Então os cursos serão reconhecidos pelo MEC, pela Universidade Anhanguera, que é muito grande, todo o ecossistema deles vai ser utilizado pela VUMP, a plataforma, os certificados. Então a ideia é sempre agora dar um passo a mais nesse sentido, para levar o conhecimento para todos os níveis. que legal, que notícia boa. Saber que todas as pessoas que quiserem, né, que tiverem interesse aí, podem ter acesso a esse conhecimento e ampliar a consciência. Eu fico Tirei feliz, do nossa. papel. Eu estava dando os cursos de ozonioterapia, só que Aham, eles, pela lei, obrigatoriamente eu preciso que sejam presenciais. sim. Então é mais assim sobre você aprender para fazer em você e nas pessoas próximas, e aí você vai dando passos através dessa videoaula para virar um profissional nessa área. Que legal. Então, olha, gente, você, independentemente, como o Dr. Jefferson já falou, da área que você atua, se você é formado em um nível superior ou não, e esses cursos que nós estamos falando, essas práticas aqui, elas se enquadram para que você atue nos cursos livres. Então, eu fiz um curso, só um curso eu posso atuar? Posso. É igual tem gente que fala assim, mas como você vai ser hipnoterapeuta, você vai fazer um curso no final de semana e vai sair praticando? Sim, só que você não vai ser excelente como um que já fez vários cursos, que já praticou, igual qualquer outra formação. Mas você tem que começar, de alguma forma. Tem que fazer. Então, conhecimento. Ah, tá aí. O que eu quero fazer? Não, eu quero conhecimento. Eu quero me especializar numa dessas práticas aqui. Vai e faz o curso livre. Vai lá, tem o Dr. Jefferson que está aí lançando online, de fácil acesso. Você vai lá, faz o curso dele. Ah, curso de hipnose. Legal também. Hipnoterapia quero conhecer, você já é transformado no curso. Depois, se você vai usar essa ferramenta para você transformar outras vidas, se você vai ser um hipnoterapeuta, não sei, você vai decidir o que faz. Mas é o que eu sempre digo: conhecimento. O conhecimento liberta, o conhecimento nos cura. E é legal quando todo curso que você vai fazer, você começa a aplicar aquilo primeiro em você. Você é o primeiro beneficiado, né? Isso é muito bom. Eu mesma sou eu sou o resultado dos cursos que eu faço. Porque lá eu me trato, lá eu experimento, lá eu vivencio, lá eu me entrego de verdade. Você viveu alguma experiência no curso de hipnose? Eu me falo disso agora, né? Não, eu sou testemunha disso. Não tem como você sair de um curso desse sendo a mesma pessoa. E a nossa turma foi muito impactante, né? Então você não sai a mesma pessoa, você pensa muito sobre várias coisas, você se transforma. Eu sempre digo isso, a questão do merecimento. Eu mudei muita coisa na minha vida depois desse curso. Eu passei a olhar mais para o que eu mereço. Aprendi a falar mais não para as pessoas. E assim, foi o antes e o depois. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, para os alunos. É por isso que eu já te fiz vários convites. Graças a Deus você aceitou, esteve conosco. Independentemente do nome do evento, do público, os alunos ali vivenciaram. Gente, é incrível. Você olha para o lado, está todo mundo chorando. Não tem como, é algo muito impactante, emocionante. É Eu lindo, né? recomendo muito. Se você É, quiser começar e não fez ainda, fantástico o curso. que legal. Grata. E assim, eu também recomendo, Dr. Jefferson. Então, assim, vocês estão nos assistindo, que vão assistir depois, entre em contato com ele.
né? Veja mais aí sobre essa formação, que em breve estará aí quentinho, né? Já está no forno, né? Ainda não está Já pronto, está no já está forno. no forno. O lançamento vai ser em fevereiro. Fevereiro, muito bom. Doutor, gratidão por essa live, por esse conhecimento. Aprendi tanto aqui, muito com você. Eu penso assim que tem muito mais coisa para falar, é claro, a gente só deu uma pincelada aqui, mas são 29 práticas, teríamos muito mais o que falar sobre cada uma dessas práticas. Então vamos marcar depois, daqui uns dias, uma nova live para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, a gente dar continuidade nessas ideias que foram surgindo aí ao longo dessa conversa. Com certeza. Sempre que você me convidar, eu estaria à disposição. Essa ideia do congresso, vamos discuti-la. Fantástico, a gente precisa disso. Eu acho que nós vamos conseguir muitos parceiros, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram aqui. Alunos, ex-alunos. É muito bom, né? Tempo sem a gente se ver e vocês aparecem. E quem quiser fazer, você faz ozonioterapia, né? Acupuntura, essas duas práticas, que é o seu. Isso, a acupuntura e a ozonoterapia, elas são o carro-chefe. São os mais procurados por serem mais conhecidos. E se Mas aí, precisar, faz hipnose também, né? com certeza, a Leito de gente morte, sempre utiliza hipnose. isso. Que legal. Então, olha, quem quiser fazer um tratamento com o Dr. Jefferson, entre em contato com ele, segue ele nas redes sociais, um excelente profissional, profissional assim que eu super recomendo e que tem meu respeito, né? E tamo junto, tamo junto. O Eliud está dizendo assim, já quero o congresso, hein? Eu vou Bora. colocar ele na comissão. Isso, para organizar esse negócio aí. A Ediane também aqui, Ediane, meu braço direito, ó, ela tá falando do curso de hipnose. Eu já tenho, lancei um curso de hipnose online, então a gente já tem aí, curso de valor super acessível. Quem quiser aprender hipnose, não quiser vir participar no dia 6 e 7 agora de dezembro, temos uma turma maravilhosa, aí são 2 dias de muita prática de hipnose. Então, se você quiser, vem para cá. Inclusive, se tiver agenda liberada, doutor, aluno meu que fez o curso, paga só metade do valor, tá? Então, se você quiser vir aprender as novas ferramentas, você tem 50% de desconto no curso, mesmo tendo muita coisa nova, então será muito bem-vindo. Vocês que estão aqui, ó, quiserem participar também serão bem-vindos. Não sei se vai ter vaga para todo mundo, mas quanto mais rápido entrar em contato, melhor. E é isso, desejo toda sorte de bênção para você, que esse novo ano de 2026 seja repleto de saúde, de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Parabéns por ser essa pessoa acessível, acessível com seus alunos, com todo mundo, né? Você tem essa facilidade de acesso. Então, assim, eu tenho orgulho de ter você como amigo, de participar desses congressos, desses eventos aí da medicina e de todas as outras, da farmácia, enfim, que você faz. Gratidão por sempre estar me colocando, né, para que eu possa levar esse conhecimento da hipnose. E no que eu puder também levar o conhecimento da sua área, dos seus cursos, pode ter certeza que eu vou te ajudar a divulgar e conte comigo sempre. Parabéns! Obrigado. E é isso. Vamos que vamos. Precisamos finalizar. Passou o tempo aqui, ó. E logo tem mais. Fique com Deus. Quer deixar uma mensagem final aí para as pessoas que nos acompanharam? Agradecimento. Muito obrigado por esse momento. Repassem essas informações. As práticas integrativas, elas realmente têm resultado. Elas não estão associadas ao misticismo. Busque informação, elas existem. Caso você tenha dúvidas, mandem mensagem. Tenho certeza que nós ficaremos muito felizes em responder. Só frisando, gente, aqui que, olha, uma pessoa ia ter o braço, né, cortado, Ele é ser amputado, né? Uma amputado. infecção bem difícil. E olha só, através de uma prática, uma das práticas integrativas aí realizada pelo Dr. Jefferson, a pessoa pôde ter. Você não tem noção o que é isso para uma pessoa. Eu já atendi um menino que ele foi soltar uma bombinha e ele perdeu a mão. Como que isso afetou a autoestima desse adolescente? Nossa, como? Toda uma família ali prejudicada, sofrendo. E você impediu, através da ozonoterapia, que isso fosse, né, que acontecesse isso com essa pessoa. Então, parabéns. Por isso que a gente tem que conhecer. A gente tem que conhecer porque às vezes o recurso está ali tão perto, tão simples, e a gente está sem ele por falta de conhecimento. Conhecimento é vida, né? Obrigado.
Gratidão, gratidão a todos vocês que estiveram aqui, Yudi, Patrícia, Cristiane, todos os outros, Fernanda, Ediane, que Deus abençoe vocês. E nessa semana, quinta-feira, tem mais live. Aguardo vocês aqui. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, Tchau, doutor. boa Fique com noite. Deus. Boa noite.